Sua mente vive acelerada, você deita para dormir e sua mente não para de pensar nos piores cenários possíveis. Ou então, durante o dia a dia, você está conversando com seus amigos e a sua mente está em outro lugar. Ou qualquer outra coisa que você vá fazer, você vive o tempo inteiro concorrendo a sua atenção entre aquilo que você está vivendo e a sua mente em diversos cenários que ela está imaginando. Muita gente acha que o problema é porque elas têm uma vida agitada, ou elas têm uma vida com muitas coisas para resolver, ou elas são pessoas muito ocupadas, então a mente dela não vai pensar porque ela tem muitas coisas na vida dela. Mas a verdade é que a principal causa de uma mente acelerada é a insegurança. A insegurança te faz buscar pensar sobre todos os problemas com os maiores cenários possíveis, porque você tem uma necessidade de controlar a situação. Você tem uma necessidade de prever o que vai acontecer em todos os problemas da sua vida, porque você tem uma insegurança em como vai ser lidar com esses problemas que estão fora do seu controle. E essa insegurança te faz viver em um estado de alerta constante, como se sempre algo estivesse prestes a dar errado. E você não consegue relaxar, você não consegue dormir tranquilamente, você não consegue viver sua vida com leveza, porque a sua mente está o tempo inteiro hipervigilante. Agora é importante deixar claro que existem dois tipos de pessoas que pensam demais e que acabam sofrendo com isso. Primeiro é a pessoa que tem a mente que projeta. Essa mente é uma mente que projeta cenários o tempo inteiro com a tentativa de controlar a situação. Então vamos supor que você vai viajar de avião e você começa a pensar sobre aquilo sem parar todos os dias até chegar na sua viagem de avião. Por quê? Porque você está tentando entender todos os possíveis problemas que vão acontecer ali. Isso faz você ficar tenso, porque você está o tempo inteiro ali focado no pior. Porque a mente controladora, ela foca no pior. Porque se ela foca no pior, logicamente, na mente dela, ela está preparada para tudo. Só que às vezes, isso não vai acontecer. Não é porque existe 0,001% de chance de uma coisa ruim acontecer, que isso vai acontecer. E aí você sempre está pronto para esse pior e você não vive o melhor das situações. Então essa é a primeira pessoa. É a pessoa que projeta o tempo inteiro cenários com o intuito de controlar a situação. A segunda pessoa é a mente que cria. Essa pessoa é uma pessoa que tem muitas ideias, que está o tempo inteiro pensando em coisas novas, em resolver problemas de maneiras diferentes. Isso é bom. Como também a primeira pessoa, ela tem uma intenção boa, ela está buscando a segurança, ela está buscando o planejamento. Essa segunda, ela está buscando criar coisas novas, ideias diferentes. Só que da mesma maneira, ela vive em um ciclo infinito de pensamento, porque ela nunca chega na ideia perfeita. E a insegurança dessa pessoa faz ela não arriscar sem a ideia perfeita, porque ela acha que se algo der errado, o pior vai acontecer, e ela não vai saber lidar com aquilo. O que você precisa entender é que a insegurança não é uma característica que nasce com você. Você não está fadado a ter essa insegurança. A insegurança é um aprendizado. Você aprendeu a ficar inseguro, porque as situações na sua vida talvez foram muito incertas, talvez você viveu certos traumas, talvez você viveu em certos contextos que a falta de controle trazia resultados muito ruins para você. Trazia para você um alto nível de sofrimento. Isso te faz acreditar que você é uma pessoa que não tem capacidade de lidar com os problemas da vida. E com isso você fica o tempo inteiro com o seu sistema límbico ativado, principalmente a região da amígdala, que é a região da luta e fuga. É a região que te faz ficar pensando e buscando os perigos. Só que com isso você entra em um modo de hipervigilância. Você não consegue relaxar, você não consegue ser até leve e feliz em situações boas, porque você sempre está focado no que pode dar errado. Uma ótima metáfora para a gente entender essa ativação da amígdala é você imaginar uma casa enorme. E nessa casa tem um sistema de alarme, porque você não vai conseguir ver todos os cantos dessa casa se alguém entrar nela. Vamos supor que esse alarme ele disparou. O que é que vai acontecer se você estiver sozinho ou sozinha nessa casa?
provavelmente você vai ficar com medo, você vai ficar ansioso, você vai ficar estressado, você vai ficar em alerta constante e você não vai conseguir relaxar. Enquanto você não saber o que está acontecendo e ter certeza que você está seguro, você não vai conseguir relaxar. Assim também é a ativação da amígdala. Quando você prevê alguma possibilidade de perigo, e esse perigo ele pode ser um perigo presente ou futuro, e isso que é importante você entender, que quando você fica muito tempo pensando no futuro e em cenários que podem dar errado, você sente como se isso estivesse acontecendo. Então, você vive o tempo inteiro em um estado de estresse e ansiedade, como se você estivesse em uma situação de perigo. Imagina uma pessoa que vive 30 anos, 40 anos no meio de uma guerra. Ela vai ter muitos danos. Assim também é uma pessoa muito ansiosa. É como se ela estivesse vivendo a sua vida inteira dentro de uma guerra. A sua energia, o seu emocional, a sua biologia, ela funciona da mesma forma com uma pessoa que está vivendo no meio de uma guerra, porque você está em alerta constante. Isso gera um estresse e uma ansiedade crônica. E com isso você pode não só adoecer mentalmente, mas também fisicamente. Mas vamos supor que na casa que eu falei não tem entrado nenhum ladrão, nenhum perigo para a sua integridade. E sim, um gato passou pelo alarme. E aí você viu que um gato passou pelo alarme. Mas até antes de você ver o gato, o que é que a mente te fez pensar? Entrou um ladrão, vão me matar, vão me assaltar, vão pegar tudo de que eu tenho. Você pensou no pior cenário. E faz sentido você pensar no pior cenário nesse contexto, porque a sua vida está em risco. Então percebe que a sua mente, quando você está inseguro, ela te faz focar nos piores cenários. E por focar nos piores cenários, isso reforça a sua sensação de segurança. É isso que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes é um gato que passou pelo sistema de alarme, mas você está sofrendo como se a pior coisa do mundo estivesse prestes a acontecer. Chamamos isso de alarmes falsos. E a maioria das vezes que você tem a sua ansiedade gatilhada, são alarmes falsos. Agora imagine só que você não está vivendo só uma situação de perigo, como o alarme da sua casa ativou, mas diversos alarmes estão sendo disparados na sua vida. O seu chefe está reclamando do que você fez no trabalho, você está vivendo um problema de relacionamento, você tem uma conta atrasada para pagar, você está preocupado com a sua saúde física, você tem que fazer exame, você tem que resolver uma coisa, você tem que ajudar a sua família. Imagine quantos alarmes estão ativados. E com isso você vive em uma sensação de confusão mental. E quando você está confuso mentalmente, novamente a sua mente ela dispara um estado de alerta, fazendo com que você busque pensar ainda mais, como se você quisesse resolver o problema de excesso de pensamento com mais pensamento. Mas isso é uma armadilha. Não é assim que você vai resolver esse seu problema. A busca pela solução perfeita é o grande problema que vai gerar o ciclo vicioso do excesso de pensamento e da mente acelerada. Acreditar que existe uma forma de você não sofrer, não sentir ansiedade, não sentir medo e não perder o controle é a receita ideal para você viver em estado de confusão mental e com uma mente que nunca para. Porque não existe uma solução perfeita. Não existe uma forma que eu consiga apenas estalar o dedo e tudo fique em paz. A vida ela é dinâmica, a vida ela muda o tempo inteiro e tem muitas situações que estão fora do meu controle. Na verdade, quase nada está no meu controle, a não ser as minhas próprias escolhas e ações. É nisso que você tem que focar. Enquanto você está focando se vai chover ou se não vai chover, se o piloto é bom ou se não é bom que você vai lá viajar de avião, ou se a pessoa vai gostar ou não vai gostar do que você é ou do que você faz, enquanto você estiver pensando nessas coisas, isso vai trazer mais confusão, isso vai trazer mais insegurança e a sua mente vai viver constantemente acelerada. Por isso, essa é a primeira estratégia para lidar com a mente acelerada. Foque apenas no que está no seu controle. A segunda estratégia é você mudar quem está no comando. Quando você está pensando sem parar, quem está no comando é a sua necessidade de controle e a sua hipervigilância.
Esse é um modo que você tem chamado de solução de problemas, que ele muitas das vezes é ativado várias vezes no seu dia sem você necessariamente querer. E ele faz você ficar buscando por soluções o tempo inteiro para os seus problemas. Só que, como eu falei, tem muitas coisas que estão fora do nosso controle e não é pensando demais que a gente vai resolver os nossos problemas. Então, quem tem que estar no controle é o seu estado de presença. Busque estar presente, busque estar nesse modo de presença. Esse é o piloto que tem que estar no comando. E como que você ativa esse modo de presença? Respirando lentamente, focando no que está acontecendo agora, focando nos seus sentidos. Então você observa com calma, escuta com calma, sente o cheiro com calma, come com calma e toca nas coisas com calma. Sente a temperatura com calma. Tudo isso faz você sair do modo de pensamento infinito e vir para o momento presente. E por fim, foque na melhor solução possível, ao invés de focar na solução perfeita. Enquanto você fica buscando a solução perfeita, você vive um processo infinito de pensamento. O que é importante é a gente entender qual é o melhor possível para essa situação. Depois que você pensar um tempo sobre aquilo, que você dedicar um tempo para entender aquele problema e criar uma solução para esse problema, você tem que aceitar que aquela é a melhor solução possível e você vai ter que lidar com a situação dessa maneira. Quando você faz isso, você dá um limite para o seu pensamento e ele começa a diminuir a sua intensidade ao invés de ficar pensando sem parar sobre os cenários. Entenda que existe uma unidade em você. O seu pensamento está conectado à sua emoção, à sua ação, à sua biologia, ao seu sistema nervoso como um todo. E quando você busca acalmar o seu corpo, quando você busca focar no que está acontecendo aqui e agora, quando você busca respirar com calma ou seguir qualquer uma das estratégias que eu falei, todo esse processo que está interligado, ele vai se acalmar, inclusive o seu pensamento. Então, a solução para uma mente acelerada, na maioria das vezes, não é você tentar resolver com o pensamento, mas é tentar resolver com a sensação. Então, olhe mais para a sensação, acalme a sua respiração e você vai sentir esse efeito nos seus pensamentos.